E vamos lá, primeira coisa que eu quero que você entenda de coração, assim, sabe, real, vida real, bastidores de vida real, porque eu sempre falo, né, que se eu estivesse aqui pra falar da vida boa, ou ensinar só vocês fazerem a dancinha, as gracinhas de TikTok, a vida seria linda, seria muito mais fácil pra mim, mas eu não tô aqui pra fazer isso, né, eu tô aqui pra te ensinar a vida real mesmo. E na vida real, existe muita dificuldade quando a gente começa em alguma coisa. E uma das coisas mais complexas, na verdade, é a gente entender qual é o sistema de trabalho que a gente vai ter dentro daquilo que é o nosso conhecimento. Então vamos lá, o que é praxe assim, na nossa vida como profissional? Você terminou lá a faculdade, 5 anos, tudo bonitinho, último ano, né? Se deu tudo muito certo na sua vida lá dentro. Você fez ali o seu estágio supervisionado, defendeu lá a sua monografia, TCC, enfim. Fez lá o seu trabalho, concluiu o seu curso, aprendeu um básico, né, porque não é muito aprofundado, mas teve acesso a alguns estudos de casa, atendeu alguns pacientes, teve supervisão lá dentro da faculdade. Isso normalmente é o que acontece com quem decide pela clínica ali naquele último ano. Só que eu tenho certeza plena e convicta, tá? Isso, eu fiz faculdade, comecei em 2001, terminei em 2006, hoje é 2022, e é sempre a mesma coisa. Eu tenho certeza que o seu supervisor, ele não sentou com você, o supervisor lá da faculdade, tá? O professor. E falou assim, olha, para começar no consultório, você precisa entender que você tem que pagar imposto, meu filho. Você tem que entender que você precisa ter um nicho, você tem que entender que você precisa ter um público, você tem que entender que você precisa saber escolher, né? Se você vai hoje, né, atender online, atender presencial, e se for presencial, você precisa saber como é que você escolhe o lugar onde você vai atender, definindo isso baseado naquilo que é o público que você quer trabalhar. Você escutou isso do seu supervisor lá? Teve alguma aula na faculdade que te preparou para isso? Provavelmente não. O Iago colocou ali, nunca. Alguém teve essa experiência? Inclusive, vai que, né? Vai que alguém, assim, alguém muito iluminado teve. Alguém teve essa experiência? De sentar o seu supervisor ali, uma professora, né? Com certeza, tá ali falando, vou falar isso para minha estagiária. Que bom, vamos construir uma nova geração de profissionais. Mas olha só, o seu supervisor, o seu professor, ou não teve nenhuma aula na faculdade que te preparasse para isso. Então você terminou, pegou o seu diploma e foi bonitinho lá para fazer aquela reunião de receber a sua carteira no CRP. Né? Normalmente é isso que faz. Lá naquela reunião, eles começam a ler para você só o código de ética, né? E vai lá e te coloca um monte de coisa. Isso não pode, 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 não pode, não pode, não pode, não pode, não pode. Meu Deus. Eu lembro que em 2006, por volta de outubro, né? Eu participei daquela reunião lá e eu saí até tonta daquela reunião. E não é uma crítica, tá? É só contestar. Não. É só reafirmar um fato. Eu saí daquela reunião de entrega de carteira do CFP, dos CRPs, né? E normalmente isso funciona, acho que funciona assim até hoje, tonta. Por que eu saí tonta? Porque lá eles falaram tudo que eu não podia fazer. O código de ética, entregou aquele tanto de material, aquela tanto de coisa. Aí não sei se ainda tem, mas na minha época teve uma reunião com um contador, né? Era tipo uma mini palestra de um contador de, sei lá, 20 minutos, meia hora. E só o não pode, não pode, não pode, não pode, não pode, não pode. Eu falei, meu Deus. Tá, o que não pode eu já entendi, mas e o que pode? E o que fazer? E o que tá no meu controle fazer? Constatação, né? Luiger, é isso? Obrigado. Constatação. Constatação, Rosângela. Constatação. E aí, o contador só fala também que você não pode e te coloca lá 1000 problemas, 1000 possibilidades de coisas assim. Só essa ideia de só processo. Tipo, nossa, e agora o que eu faço? Só calma. A gente tá aqui para te mostrar um pouco desses primeiros passos. Um pouco desses primeiros passos. E lógico, tá? É natural você estar inseguro. Mas a gente também precisa entender, e é essa consciência que eu quero trazer para você aqui, nessa nossa aula aberta, que é uma coisa que a gente trabalha muito dentro dos nossos programas, é que querendo ou não, por mais que seja doído te falar isso, principalmente se você teve uma formação particular, se você pagou absurdos, né, para sua faculdade, se você teve que mudar de cidade para fazer uma federal em outro lugar e gastou uma fortuna, sua família investiu, sei lá, tudo que podia para te formar, para você se formar, né, e tal. A faculdade, ela te deu o básico do básico. E eu sei que é doído, porque a gente esperava que ela entregasse tudo, mas ela não entregou. E não adianta a gente ficar aqui lamentando.
Quem sabe daqui 20 anos a gente possa estar aqui juntos falando assim, nossa, a geração de psicólogos lá depois do ano de 2020, 2022 teve acesso a outro conhecimento que eu não tive. Mas não é o que é agora. E se não é o que é agora, colega, você vai ter que correr atrás do seu prejuízo. E não é só um prejuízo a nível técnico, tá? Porque tem muito disso também. Muita gente não teve condições de fazer uma boa supervisão na faculdade, não teve condições de fazer estágio clínico com qualidade. Essa galera que formou nos últimos 2 anos com a pandemia teve mais problema ainda, né? Porque do nada foi pro online, não teve facilidade para discutir os casos, enfim, eu acho que perdeu muito. Mas mais ainda, aqui a gente precisa correr atrás dessa parte do negócio em psicologia. Eu sei quando eu falo a palavra negócio, tem uma galera que me critica, que enche o saco, eu não tô nem aí, tá? Mas tem uma galera que entende, tá? E abre a sua cabeça para olhar e falar assim, você tem uma profissão, mas você precisa fazer dessa profissão um negócio. Sabe por quê? Porque senão você vai sair da faculdade e entender que o seu consultório é emprego. E coloca aí pra mim, consultório não é emprego. Não é emprego. Ai, tem gente que tá começando, e aí, ó, vale transição de carreira e vale recém-formado. Você acha que você vai procurar um emprego na clínica? Não existe emprego na clínica. E se existe, você vai trabalhar para alguém num sistema falidíssimo, no qual você vai atender pra caramba e vai ganhar pouco, tá? É quase que uma escravidão legítima, assim, sabe? Mas não existe emprego, não existe emprego. Quando você tem e entra no consultório, você tem que abrir sua mente, é esse o tema da live de hoje, que você tem um negócio. E um negócio para se sustentar, ele tem pilares.